Certo, aí áudio tá ok, volume tá ok, não sei ainda na realidade, mas ladies and gentlemen, sim, câmerazinha aqui em cima, deixa eu colocar o Epic Pen, nosso queridíssimo, magnífico e magíssimo aplicativo para escrever. E vamos diretamente para o nosso queridíssimo jogo, um jogo que foi tão polêmico, um jogo que obviamente eu estava lindo, porque eu estava usando kimono e é meio estranho eu usar kimono em transmissão, é a segunda vez que eu uso na realidade. Mas, vida que segue, as coisas são boas e vamos diretamente para o nosso queridíssimo confronto. E obrigado aí, em live, obrigado aí, no caso, é o Imado, é isso? Imado Recuro, que estão aí fazendo parte da tropinha do abacaxi, ok? Vi bastante coisinha sobre o abacaxi, óbvio que foi tudo spam do Imado, mas vocês têm meu coração, ok? Tropinha sempre junto, tamo junto. Vamos lá. O que eu gostaria de falar sobre esse belíssimo momento para vocês, antes que eu esteja tampando a cara de alguém, deixa eu ver. Não, não tô, né? Tô lá em cima do cabelinho do Rico. Só tô tampando o logo da MPL, mas não tem problema. Isso a gente vai ver bastante no jogo. Time que quer ganhar, time que quer ser campeão, não escolhe adversário. E muitas vezes ele deve. Vocês sabem, né? Eu tenho essa mania de fazer as coisas sem o som. Mas vamos que vamos. Neste momento a gente vai fazer o quê? O seguinte, ó. Vou colocar essa coisa aqui em cima. E a Live Overlay aqui. Eu quero colocar bem aqui no centro. Não queria tampar o logo da MPL, mas eu preciso porque eu escrevo muito, né? Então vou deixar aqui em cima, vai. Aqui em cima. Pronto, aqui, ó. Vamos fingir que nada aconteceu, beleza? Vamos lá. Vamos falar sobre o jogo polêmico, o que aconteceu sobre, no caso, a For All contra a equipe da RRQ Akira no seu primeiro jogo. Né? E por mais que já tenha sido provado e citado ainda, não só pelo time da RRQ, o que realmente aconteceu, também foi citado que a For All fez um ótimo draft em cima da RRQ. E acabou aí abrindo os olhos do Cabral, obviamente. E uma coisa que eu digo, essa situação que eles acabaram fazendo é uma faca de dois gumes. Porque de uma forma mostra como a Foral também se preparou e é digna também, como qualquer outro time, de vencer essa MPL, e de outra forma também cutucou a onça com vara curta. Porque vocês sabem que a RRQ, depois que eles perdem algum tipo de matchup, ou então que eles realmente vêm motivados, eles acabam aí crescendo muito mais. Então, faz tipo assim, tomar um tapa faz parte para eles amadurecerem e te devolverem com um soco. Base, tipo, é isso. Levemente, tipo, é isso, tá ligado? Mas vamos lá. Foi o primeiro jogo, né? Deixa eu só lembrar aqui, né? Foi o primeiro jogo no caso. Então vamos lá. Temos a primeiríssima sessão de banimentos, óbvio. Eu quero ver na realidade se eu consigo achar com vocês. Eu lembro que tinha aí uma partezinha do LoL Wiki. Do LoL não, né? Do MLBB Wiki. Heroes, aqui. A gente vê aqui, ó. Sem o Brasília Regular League. Tiro isso aqui, do Enter. Vamos na página oficial aqui do. Aceitar, não ligo. Vamos lá. Filipinas, Indonésia, Malásia. Vamos de Filipinas. Vamos ver se tem tudo o que eu quero aqui. Show all. Não. Regular Season Playoffs. Não, acho que já ainda não aconteceu os playoffs, então não tem como. Queria saber onde é que tem aquelas coisinhas de eu saber qual os heróis que foram escolhidos. Aqui, ó. Isso aqui é interessante de ver. Vamos ver se já tenha sido atualizado. Savages. Ah, só teve um Savage pela Beatrix, no caso, ok. Esmeralda. Jogos. Mas aqui são poucas estatísticas. Aqui é fraco, pô. Ah, dá pra ver o win rate, etc. Vamos lá. O que é isso aqui? Aqui. Sorte? Não, win, lose, isso aqui é o quê? O que é um E? Eu tô ficando louco, pô. Isso é banimento? Isso aqui é win rate, peraí. Blue Side, Red Side, Pix e Bans aqui, obrigado. Aqui, ó. Piques e bans que estão aqui 100%, vocês podem ver e eu não sou louco. Obrigado. Ó, queridíssimo Zeno aí apresentou também essas fichinhas pra gente. Por mais que eu já tenha acesso, eu não falei sobre isso dentro de campeonato. Mas vocês podem ver aqui que existe aqui 100%, 3 heróis em específicos na Filipinas e entre outros campeonatos, que estão 100%, seja pique ou seja ban, e que não pode deixar aberto. Né? A Valentina foi deixada passar uma vez, pra vocês terem ideia, uma vez só. Mas a mesma ideia estava aí na questão da Beatrix. Ok? Ok. Então esses três aqui são famosíssimos porque eles não
podem ser deixados passar. E essa era a questão, no caso, que eu queria mostrar pra vocês sobre a Ômega no jogo passado. Lembra que eu fiz a análise da Ômega contra a Zeus? Então, lembra os 3 que tinham deixado passar? Pô, praticamente Fanny nem tanto, mas ainda assim era uma ideia que, tipo, pô, Valentina, né? Valentina, Faramis e Akai. E ainda tinha o Thamus ainda do outro lado. Meio, né? Meio suspeito. Mas enfim, vocês sabem como é que funciona essa coisa aqui, então já mostrei pra vocês. Mas vamos lá. Vamos voltar à ideia do jogo. Terminar o último banimento aqui. Vou deixar eles fazerem o último banimento e vou fazer o... Vou colocar aqui 1.5. Deixar eles terminarem o último banimento e vou fazer os 3 picks. Mas vamos lá. Praticamente vocês já entenderam, né? 100% de banimento lá fora, praticamente. Tipo, exemplo, Fanny e o Akai já estão por parte disso. A Valentina também se encaixa muito bem nessa situação. O Paramis, que acabou de ser banido. E deixou a oportunidade, então, pro time da Foral. Que depois disso acabaram banindo 2 vezes seguidas a Masha, se eu não me engano. 2 vezes ou uma vez só. Que foi no próximo jogo eles baniram Masha, por assim dizer. Masha. Qual é a flexibilidade da Masha? Eu tô com a câmera em cima de vocês, né? Só pra... tô em cima, tá? Só pra não ficar dizer que tô furando alguma coisa. Qual a ideia principal? Quando você escolhe diretamente uma Masha como primeiro pick, você tem uma simples função com ela, no meta atual, né? Que tá muito forte. No caso, ela vai como XP, na função de split, ok? XP, mas ela vai XP split. Split. Né? Por quê? Porque a troca no 1 contra 1 dela até que é interessante, depois que ela fecha uma certa itemização, e ela consegue splitar muitos heróis ultimamente, sem ser punida tecnicamente. Porque a base dela é sempre regeneração, e qualquer coisa ela só usa passiva e regenera a sua vida. Então, ela é muito forte para XP, inicialmente, que é o meta mais utilizado, mas também ela pode ser usada tanto na Jungle, que não está tão forte mais assim, e também na Roaming, que seria a segunda opção mais forte e favorável para ela. Então, essa seria a ideia principal de uma marcha, quando você tem ela no seu time. Essa marcha aqui, a gente viu que na Monsborg, se não me engano, ela foi XP. Que já é uma situação diferente do que a gente coube nessa situação. Porém, existem muitas outras coisas melhores e situacionais contra a marcha. Né? Quer dizer, contra a marcha não, né? No caso, para se fazer sobre o pique da marcha, que não devia existir aqui. Para mim, um Thamus aqui ia ser muito bom. A galera fica me cutucando, falando, Henrique, por que toda hora o Thamus? Porque o Thamus é muito forte. Vocês percebem de que um tempo pra cá os tanques estão perdendo um pouquinho de espaço para soldados que estão fazendo tanque. Então, soldados que geralmente fecham um item e depois de resto finalizam com uma itemização tanque. Por quê? Porque eles têm mais capacidade de matar alguém, né, no meio final de jogo, do que um tanque tem que é só a função inicial de tancar. Além de outras situações, obviamente. Né, porque tá se limitando muito o meta atual a ficar só na base de sustain, que tá chato já o jogo por conta disso. Enfim, essa foi a parte principal. Agora vamos ver a resposta do time do caso da RRQ, né, que no caso aí veio o King Luiz para escolher, que eles devolvem o Cloud e o Julian. Que, mais uma vez, diante de tanta opção aleatória, eu fiquei louco da cabeça porque não voltou um Thanos. Porque Thanos, vocês sabem, Thanos é forte. Né, e mostrar pro Gusta agora logo esse pique é bom, porque o Gusta gosta. Mas é aquilo, né? Tipo, literalmente, tinha Beatrix. Saca? Beatrix e Thanos aberto. Que eu gosto muito, sendo sincero. Né? Vocês sabem como eu gosto, sempre reclamo, sempre fomento. Tanto que eu fiquei, quem viu esse jogo sabe que eu reclamei muito. Que eu falei, mano, tem um Thanos aberto, tem uma Beatrix aberta, e literalmente ninguém tá fazendo nada sobre isso. Ninguém tá fazendo nadinha. E eu tô ficando louco da cabeça, porque nada apareceu até o momento. Tipo, nada acontece e feijoada. Vamos deixar o Luiz terminar. Aqui e pronto. Qual é a ideia e barra função? Geralmente, quando isso acontece, né, voltou então o Dorothy e o Julian. Mas vamos falar disso aqui primeiro. O XRD barra hard, como vocês queiram preferir, eu prefiro chamar ele de XRD, porque lembra muito a XRL8, etc., né, pegou uma Lunox. A Lunox, para quem não sabe, ela é um carry focadíssimo em late game e não tem muitas condições de ajudar alguém, né, no seu invade, não tem muitas condições de realmente ajudar seu time quando acontece alguma coisa cedo. Ela precisa escalar um pouco mais para conseguir um dano, assim, para dar o dano que ela foca no late game. Óbvio que a partir do level 4 também ela fica muito forte, mas ela também tem outras questões que ela faz na vida dela. O bom é que o próprio kit dela faz com que ela tenha sustain, então obviamente que ela, única e exclusivamente no mid, né, focada como carry... Por favor, esse C precisa ser bonitinho no mínimo, né, velho? O bom é que a caneta meio que contorna
Tipo, pra ficar bonitinha a letra. Então, ela é um mid carry. Assim como o Xavier é um mid carry, só que o Xavier também é tratado como algumas vezes um mago de zoneamento ou um mago de controle. Né? Porque ele acaba sendo bom nessa função. Lembra da segunda dele, né? A segunda é a primeira com passa, faz o cerco, etc. Mas ela é necessariamente focada, extremamente focada em carry late game. Então, ela é um L de late game aqui, tá? É LG, né? Não ATV, mas é late game. Isso faz com que ela seja muito forte, já nesse começo do jogo. Mas existe um porém, que se chama tempo. Se você não escalar esse tempo junto com ela, junto com a Lunox, você acaba perdendo muito, muito mesmo. Tipo assim, se você demorar, e você morrer muito e atrasar o seu early game, o seu late game meio que fica muito feio. Tipo, demora muito pra chegar e aí o time dos caras já tá, tipo, já escalou, etc e tal, então fica meio difícil, né, pra você querer segurar uma onda contra isso. Porque, exemplo, nesse time agora, se o Seigen, tipo, pegasse 2 kills no começo do jogo, e se o King pegasse, tipo, exemplo, o Darth e o Julian pegassem algumas kills no começo do jogo, como aconteceu, entre aspas, né? E eles simplesmente, tipo, dominassem o jogo de cabo a rabo, essa Lunox não tinha chegado no Power Spike dela, muito menos a Mia, e aí o jogo teria acabado para For All. Que a gente viu que muitas vezes estava sendo muito superior à rotação da Rerek e Akira. E depois, né, teve aquela outra polêmica lá que eu já vou citar para vocês. Né? Ok? Ok. Baxia. Baxia inicialmente pode ser tratado também com uma situação flex, só que hoje em dia ele está muito mais focado em ser um jungle, porque ele é um jungle muito superior. Ele, por muitas. Nossa, que bagulho feio que eu tô fazendo aqui. Ele é um jungle muito superior. Nossa, ficou horrível de qualquer jeito, enfim. Mas ele também pode ser tratado como roaming. Não devia ter estendido tanto. Ou até mesmo um XP. E até que eu gosto dele da XP, tá? Só que na XP, ultimamente, ele não tá tão forte quanto. Porque é óbvio que uma Esmeralda faz muito mais que ele no level 4, né, tecnicamente, pelo controle de grupo e etc. Mas ele consegue fazer um zoneamento muito bom. Eu prefiro ele mais inicialmente na jungle, depois na XP e por último na roaming. Opinião minha, lembre-se disso. Né? Qual a função desse Baxia aqui? Esse Baxia, no caso, ainda estava se mostrando flex, até o momento, junto com a Masha. Então eles já tinham 2 picks para eles simplesmente fazer o que eles queriam. E até aqui não dava para suspeitar mais ou menos qual era a ideia principal do estilo de jogo da For All. Porque foi uma surpresa pra todo mundo, tecnicamente. O meta já tá tão chato e tudo tá mostrando, tipo, tanta coisa ao mesmo tempo, que literalmente, tipo, se os caras inventassem de fazer o que a gente já tava prevendo, tipo, colocar, sei lá, o Baxter na XP, já tava, tipo assim, a gente tava, tá bom, a gente já, tipo, suspeitava. Mas eles realmente fizeram uma composição muito louca que surpreendeu, né? Enfim. Qual é a do Baxter? Baxter, ultimamente, ele tem, como eu já disse, ele tem um pique de respeito, porque quando pega um Ling, etc., do outro lado, ele consegue aí ter uma movimentação maior que a dele, muitas vezes. Lembrem-se disso, não, tá? Tipo, ele consegue rotar um mapa junto e consegue punir adversários por respostas fracas. Óbvio que ele não faz split, mas ele consegue estar, sim, tipo, fazendo counter jungle onde o Ling está. Porque aí é só dar o roaming, etc., informação de onde o Ling deve estar, onde estão os campos que ele fez, que depois o Baxia só vai estar lá para fazer pressão, porque querendo ou não, o level 4 do Baxia também é muito mais forte para lutas que se estendem. E lembramos que o Ling é um cara que precisa de, né, ele geralmente quer causar um burst que sai fora, né, no começo do jogo. Matou. Da RRQ Akira, eles já garantiram o King, garantiu o Darath. O Darath é flex, né? Junto com o Sagan. Sagan e o Darath estão no tudo flex. Fora o Gusta, que é praticamente um carry. E ele é, sim, é um carry late game, ok? É um carry focado para late game. Que nojo. Carry na gold, ok? Focado para late game. Full late game, bem late game mesmo. Por mais que ele feche em 2, 3 itens aí, já consegue pelo menos assim. Mas é um carry de late game para teamfight, para fazer TF. A TF dele é muito forte no começo do jogo. Porque com a ultimate dele, com a capacidade dele ter mobilidade, etc., ele consegue ir e voltar da forma que ele quiser. Então ele pode ir, causar um dano e voltar e, tipo, tá tudo bem. Né? Se ninguém parar ele, praticamente. E aí, depois no late game, ele consegue fechar um momento da natureza e conseguir causar muito mais dano do que o normal, porque o pessoal não vai conseguir voltar dano nele. E, geralmente, como a gente vê nesse meta atual como exemplo, muitas vezes, né? Uma Lunox, uma. Deixa eu ver, Moskov, uma Mia, ou então até mesmo a Beatrix, se ela usasse a Nibiru. Então, muito disso acabava ficando muito forte porque ele teria controle sobre isso, por conta de uma itemização. Né? E se ele viesse de vingança, ainda melhor ainda, porque eu adoro. Cara, eu gosto muito de Cloud de vingança, vocês não estão ligados. Tudo que deixa o carry vivo para ele poder aguentar mais tempo para causar dano nos adversários é viável. Minha opinião. Tá bom? Mas o early game dele ficaria horrível, obviamente. Se ele tivesse segurança para isso, ele poderia vir e aí ele se estragaria de qualquer jeito. Seigen.
Seigen é um iniciador, um mago de controle, né? Que o pessoal usa mais ele como mago de controle situacional do que realmente como um cara carry. Ele pode fazer essas duas funções, então limitaria o estilo de gameplay dele, além do estilo do jogo, como vai ao decorrer do jogo. A gente viu, se eu não me engano, qual jogo? Tivemos um jogo em que o Julian pegou, tipo, 2 kills no começo do jogo contra, acho que um Xavier. Eu esqueci, foi na nossa MPL, mas eu esqueci o jogo. Peço perdão. E ele acabou fazendo um full dano. Tanto que eu até comentei, na realidade. E o que eu tô falando? Eu posso ter. Acho que eu tenho esse jogo aqui, na realidade. Quer ver? Ó? Eu sou louco da cabeça? Não, isso aqui não. Aqui, ó. MPL. Vamos rever todos os jogos aqui que eu gravei. Julian. Teve Julian, mas não teve. Foi contra o Jun? Será que foi Cyber Zeus? Acho que não. Acho que foi o Yuji, não foi o Yuji? Ah, acho que foi a Cyber Zeus. Acho que foi a Cyber Zeus aqui, ó. Que a Zeus ganhou. A Cyber ganhou 2 vezes contra a Zeus, né? Isso mesmo. Foi a prática do Jun. Que aí sim o Yuji, né, em cima do Jun, fez um estrago no jogo que foi muito louco, velho. Pesadíssimo ainda assim. E aí vocês perceberam mais ou menos qual foi a brisa. Enfim. Ok? Ok. Situacional, como eu disse. Mas ele ainda continua sendo um mago muito forte. Então, ok. Já falei tudo que eu tinha que falar. Finge que eu escrevi um monte de coisa aqui. Lá. Pronto, falei. Tô com preguiça já. E o Dairoth já traz uma outra segurança. Ele pode ser flex, ele é muito forte tanto na XP, mas ele é forte na XP para combater inicialmente tanques ou probabilidades de tanques, que aí ele é muito forte no early game contra eles e não deixa eles escalarem, porque a trade dele sempre vai ser superior, ok? A troca inicial entre tanque barra soldado. Ele tem sustain, ele cura igual a eles, então ele consegue se manter na lane por mais tempo e não se preocupar com isso. E além disso, ele também é flex, porque ele pode fazer a XP, ele pode fazer a jungle, que também é muito forte. Ele é como se fosse um secundário Balmond. Porque vocês sabem como é que funciona mais ou menos o Balmond, né? O Balmond vai lá, entra no pit do drag, se ele tiver já o foco em cima do drag. Do drag? Não, da Turtle, pô, tô louco. Da Turtle, e a Turtle vai lá, ele começa a girar, e aí depois ele gasta uma ultimate e o caçar. Isso faz com que o Daroth seja praticamente a mesma coisa, só que a única diferença é que ele não precisa estacar, né? Então ele praticamente só aperta um 4, né, ou a ult e caçar, e ele já consegue fazer um objetivo muito forte, esse combo dele. E aí ele consegue garantir qualquer coisa que ele quiser, seja um Lodge ou seja um... Mas ele precisa chegar lá primeiro. Se ele não chegar, obviamente que ele se ferrou. Então, ele faz XP, ele faz jungle, e aí o foco principal dele, pelo menos eu gosto da XP, quando o matchup é favorável, e na jungle, quando eles só querem pegar pelo menos pra garantir, e aí eles trazem, sei lá, uma esmeralda junto. Então, esse seria o foco. Daí a gente continua os picks e bans, então eles já suspeitaram e a RRQ fica tipo, mano, o que será que a gente vai banir? Porque eles têm 2 flex, praticamente, mas não significa que eles possam gastar, né? Então no meta atual a gente sabe que pelo menos a marcha já é XP, então não tem por que eles pegarem, inicialmente. Então o Bax a gente já pode supor que ele é na jungle, então a gente consegue lidar contra ele. Ponto. Na Foral, no caso, eles já sabem que o Cloud vai na Gold, o Julian vai provavelmente pra rota do meio, e esse Daroth aí tá entre XP e jungle. Isso é porque é da flexibilidade. Isso dependeria muito do matchup que ele for escolher e quem a Foral iria escolher, né, pra banimento, no caso. Tanto que, como eles são o pique azul, né, a RRQ vai escolher primeiro, depois o Zezão e o Little Hair vão trazer os dois ao mesmo tempo, sobre os banimentos. Deixa eu ver. Vamos lá. Ai, Zezão. Vamos que eu quero falar sobre o jogo, filho. Ai, meu Deus. Ai, obrigado. Vamos lá. Daí os banimentos vieram, e esses banimentos foram até interessantes. Como já era citado, o pessoal já sabia que esses dois aqui não fariam talvez a roaming, porque eles são muito fracos atuais e tem gente melhor. Então eles já banem aqui a Beatrix e o Franco, porque Gold era o que eles precisavam, lembra que eles já tinham pegado, ao menos que eles inventassem de fazer uma Lunox na Gold, que já era outra história, né? Tipo, faria uma Lunox na Gold, de repente Xavier no mid, o que pode acontecer, podia ter pelo menos acontecido, mas ainda assim eles já garantiram. E do outro lado, eles já baniram, no caso, a Ivy e a Selena. A Selena traria uma confiança a mais durante esse jogo, mas eles estão supondo aqui. Porque tecnicamente o pessoal da RRQ não pegou o Daroth para garantir um pick counter do outro lado, para tipo garantir um counter antes deles pegarem. Eles pegaram o Daroth para garantir muita coisa no começo do jogo. Então, ele na jungle já estava meio que na cara. Ele só mudaria o pick se a For All escolhesse algo na linha.
Então, necessariamente, eles não poderiam pegar, tipo, por exemplo, a Karina, porque senão eles ficariam sem a linha de frente. Ao menos que eles inventassem de querer fazer de novo a Karina tanque, mas o pessoal já tá um pouco mais ligado do que pode acontecer e como ela decai. Foco? Entenderam, né? Enfim. Daí, qual foi a situação? Luiz me pega o show, inclusive, uou, muito legal. Gostamos de show, tá? Show sempre bem-vindo. E aí vem a amostragem. Que inicialmente, quando o Zezão mostrou isso aí, eu já fiquei louco da cabeça, né? Mia, eu fiquei meio suspeito, porque eu acho que alguém tava comentando no meu ouvido, deixa eu ver. Henrique e Akira, mas o que a For All aprontou agora, Ô, Henrique loucuras da CV minha vida. trazendo Louco aqui, eu tô louco, tô me coçando, mas eu tô feliz, hein? Eu tô feliz porque a gente, ó, tão devendo uma Mia pique pra gente desde o Latam, ok? Desde o Latam, mas foi aí controverso, teve aí aquelas questões lá, mas eu tô esperando esse jogo acontecer. Mas voltando à ideia inicial do Showside, é que ele demonstra aí uma atuação um pouco melhor. Pronto, enfim. E eu também tinha falado do Showside, né? Que bom que eu me lembrei disso agora. Vamos lá. A volta da Coral foi muito interessante, né? Enquanto isso, a gente vai falar sobre o Showside, tecnicamente. Por quê? Porque, querendo ou não, a gente já sabia da ideia que o Sagan ia trazer isso aqui em mid, na minha cabeça, pelas vozes da minha cabeça. Ou ele podia trazer XP, mas a única pessoa que eu vi alguém fazer na XP foi o Black, né? E o Black faz isso muito bem. O King, a gente já sabia que ia ir na jungle com ele. Não tinha por que ele trazer um Daroth contra a Masha, porque a Masha acaba sendo uma coisa que ela de repente faz muita cura e etc. Então não fica viável tecnicamente, porque o scale dela é com vida e ele consegue quebrar a armadura, não quebra a vida, então já o foco dele não é esse. Daí ele vai pra jungle. O Luiz trouxe esse show e eu já tava pensando que esse show aqui ia ser do Tekashi, provavelmente. Porque quem vê as MPLs em outras regiões sabem que lá fora também tá muito forte. Tipo, Ruby na XP tá muito forte, Show na XP tá muito forte, por conta daquilo que eu já falei sobre a Turtle do começo de jogo. A Turtle do começo do jogo dita muito o jogo. E quem é XP tem um único exclusivo trabalho de fazer alguma coisa durante aquela teamfight, que tem. Então, ou ele pega um Akai para separar o jungler adversário, o time adversário, para fazer desengage, ou eles pegam um Thanos para chatear o time do adversário enquanto o seu time faz a turtle. Então, independente dele quebrar e morrer, mas seu time garante ótimo para ele, porque ele não vai ser punido por conta disso. Né? Então, o Showside faria praticamente o mesmo trabalho. Então, ele teria duas janelas de oportunidade, o Show, no caso, na XP. Uma seria, dentre duas, uma. Ou ele iria para literalmente fazer o reverso, o inverso, sei lá como vocês chamam isso, mas eu chamo do outro lá que foi inventado, né? Que é trazer a bicuda do carry adversário mal posicionado pro seu time para isolar e matar. Ou então, no meio do caçar, né, da disputa, ele chutar o jungle adversário e o seu time garantir safe objetivo. E além disso, ele tem mais capacidade de fazer o clear wave também, da mesma forma, além de conseguir rotacionar muito melhor que muitos outros aí, porque ele, lembrando, consegue pular estruturas, etc. Então isso faz com que o roaming dele seja bem mais eficiente. Né? Além dos pick-offs também, porque ele funcionaria da mesma forma na XP como na roaming. Então ele sairia ia lá, limpava a wave e depois fazia as outras coisas no jogo. Mas vamos lá. Atualmente no Brasil, é muito melhor ver o show na roaming, porque o pessoal se adapta melhor ao show roaming. Porque o show roaming é legal. Show roaming é para ficar fazendo play. Só que a play dele é individual. Então, show na roaming vem primeiro, depois na XP. E Jungle, eu acho que eu vi uma vez o jogo nele na Jungle, mas ainda assim, o show roaming e XP. A gente critica muito o show na XP, mas ele é viável, tá bom? Isso vai entre eu e meus colegas de bancada. Porém, todavia e entretanto, isso aqui me acontece. Um Kufra e uma Mia. Que eu até fiquei brincando de minha pique, porque o Rolly gosta de ficar falando minha pique, né? Minha pique, minha pique, quem entendeu, entendeu. Enfim, eu fiquei muito feliz porque eu não vi um jogo de Mia desde o Latam. Vocês lembram da polêmica que aconteceu lá no Latam também, sobre aquela coisa lá do jogo que aconteceu, por conta de um monte de problemas e falhas técnicas, etc. Então, enfim, vocês entenderam, né? E aí foi cancelado o jogo e tal, os caras não quiseram jogar e eu fiquei triste porque eu queria ver uma minha no jogo que tava até ok, né, no começo do jogo. Tinha acertado ótimas flashes ali para controle de grupo e tal, e eu tava bem hypado pra saber do jogo. Mas vamos lá. Kufra única e exclusivamente faz roaming. Né? Por mais que eu ache que talvez aí existam outras funções para ele, talvez, não sei. Mas eu acho que na roaming ele é muito mais eficaz. Por quê? E um show na roaming o que faz? O show na roaming, tecnicamente, no early game, ele é muito focado em querer dar um gank normal, que a gente conhece, que é o gank individual, porém ele é muito forte para pick-offs de muitas formas. Então ele também é forte para essa questão. Então ele faz pick-off, PO, pick-off, POF, POF, POF,
O certo é PO, né? Mas eu vou falar POF, que é pick-off. E também ele é ótimo pra TF. Eu ia falar T-Fight. T-Fight, né? Mas é Teamfight. E ele é ótimo pra essa situação também. Por quê? Porque ele tem uma ótima. Ele tem uma forma muito boa de engajar. Ele tem muito eficiente controle de grupo. E detalhe, a segunda dele consegue parar e quebrar, entre aspas, as movimentações dos adversários via dash. Né? Da mesma forma que o pessoal pega a 1-1, né? Tipo, pô, Veus contra a 1-1 porque ela dá dash, ele fica no mesmo sentido. Mesma situação. Só que ele impossibilita a pessoa de quebrar um. Tipo, ele quebra literalmente as pernas dos adversários e não deixa ela dar dash. Então, nessa situação aqui do Little Hair, como o Gusta é teleporte, ele não é afetado. Mas o Seigen, na segunda habilidade, é afetada. O King, na sua segunda habilidade, é afetada. Todas as primeiras do show, inclusive a segunda, são afetadas. E o último pique do Tekashi foi qual? Foi qual? Que eu esqueci? Acho que foi um tanque pra XP? Não. Acho que foi outro soldado. Acho que foi o Paquito? Deixa eu só ver aqui rapidinho. Ah, foi o Balmond. Desculpa. Então eu já falei besteira, né? E o Balmond, ele tem a primeira dele, que literalmente anda pra frente e ele quebra. Então, tipo, literalmente só o Little Hair dita o jogo sozinho se ele quiser. Sobre todos esses jogadores aqui. Sobre questão de proteção do seu aliado principal, que é o Zezão. Então, o Kufra foi ótimo. Lindo de se ver nesse bagulho aqui. Porque ele literalmente quebra a perna de todo mundo no time da RRQ. Menos o Cloud do Gusta, mas ainda assim é situacional, né? Se o Gusta ficar moscando, ele pode dar um 4 ali a ultimate na cara dele, aí ele só para de fazer o que ele tem que fazer. Enfim. Já o Zezão. O Zezão escolheu a Mia. Mia, inicialmente, é um Gold Laner, não faz outra coisa. Né? Não vai pra XP, não vai pra mid, ela é um Gold. Só que existe uma diferença entre outros atiradores do que ela, porque ela se trata de um Hyper Carry. Hyper-C. Hyper Carry. Hyper Carry. Qual é a ideia de um Hyper Carry? Um Hyper Carry, geralmente, quando a gente fala de um Hyper Carry, é geralmente algum atributo dentro do próprio jogo, né, ou dentro da build, ou então dentro as próprias habilidades do herói, que fazem com que ele cresça gradativamente. Ou então que ele tenha aí uma base mais sólida sobre algum buff que ele consiga se dar, sobre alguma coisa que, tipo assim, no late game ele acabe ficando muito maior. Exemplo, como ela tem da questão de velocidade de ataque, os ataques individuais dela, né, da sua passiva, fora também a ultimate, que deixa ela meio que safe também, sobre as situações aí que podem deixar ela em perigo, né, que comba com a passiva. E ela também tem uma maneira aí de participar de uma teamfight, por mais que bem pouca, mas até que ajuda, que é a questão do controle de grupo dela da segunda habilidade. Isso faz com que ela seja hyper carry, porque, além disso, ela faz itemização cara, que é a itemização de crítico, que geralmente é a voz do vento, acho que é ataque de caça, não, acho que não é ataque de caça, mas é a voz do vento, aquele outro que aumenta o crítico lá que eu esqueci, e a lâmina escarlate. É a lâmina escarlate? Ou a espada escarlate? Já tô ficando louco da cabeça, faz tempo que eu não dou uma olhada aí, mas são os 3 itens geralmente de crítico que ela faz, e aí é situacional se ela faz uma garra de ras, que foi o que o Zezão fez no time, que geralmente é forte. Pra item mais defensivo, a gente podia falar que ela podia fazer um vento da natureza, que também serviria, mas como ela estava bem forte, estava dedicada com o time dela de proteção, realmente isso foi bom. Né? Podia fazer uma lâmina de desespero para aumentar ainda mais o dano crítico sobre seus adversários, ou então podia fazer alguma coisa a mais sobre efeito de contato. Mas os efeitos de contato que eu diria nesse jogo não valeriam tanta pena porque não teria tantos tanques. Por mais que o Tekashi tenha feito. O King, que foi de Balmond no caso, fez ele full tank, se eu não me engano. Acho que o Show também, mas eles estavam muito fracos a ponto de que eles não tinham muita vida. Então era só questão da Mia fazer o trabalho dela. Enfim, o jogo acabou sendo ditado. O Balmond, no caso, ele é muito forte único exclusivamente na jungle, no patch atual. Na XP, ele não tem tanto sustain, porque ele teria que fazer clean wave, e se ele tá trocando com o adversário ao mesmo tempo que ele dá clear, ele vai perder muita vida, então não valeria tanta pena na XP. E entre outras lanes, eu acho que não. A XP é originalmente dele, porque ele tem um combo muito forte junto com esse cara aqui. Então, esses dois aqui literalmente ditavam o jogo quanto eles quiserem, porque eles tinham um fator chamado 4, que é Ultimate, né? Que é a ult. Porque junto, esses dois aqui literalmente somem com Kufra, somem com Baxia, somem com Masha, quando eles quiserem. Porque o combo deles é muito forte. Então o early game era completamente ditado por esses dois. E aí vem o Luiz para fazer o papel deles como finalizador, tal, quer dizer, como iniciador, talvez, ou então o Seigen como efeito finalizador, junto com o Gusta. Mas tudo isso acabou sendo ditado mais pra frente no jogo. Ok.
Vamos apagar tudo que eu já escrevi demais. Deixar essa tela limpa, que eu tô ficando louco já de ver tanta coisa. Mas vamos lá. Quando isso aqui me aconteceu, eu fiquei muito hypado, como eu disse para vocês. A composição da Forall é algo que não se vê tanto no ML, porque isso aqui é uma coisa muito arriscada e focada para late game. Porque, como eu disse, Lunox não contesta, e Lunox precisa crescer com a itemização dela, e o Zezão precisa de mais proteção do que outra coisa se ele não souber aí se livrar dos próprios problemas, né? Porém, ele conseguiu, e o XRD também conseguiu escalar no jogo. Enquanto isso, o trabalho desses dois aqui, que literalmente são dois tanques, precisam também de um tempinho e aguentar tempo suficiente, junto com a Masha, obviamente, por mais que eu já falei que preferia um Thanos no lugar dela, teria que aguentar muita coisa para que seus carries iniciais, né, o carry 1 e o carry 2, escalassem no tempo certo para a eliminação de todo mundo da RRQ. Ok? Ok. Agora vamos às polêmicas. Dito aí que aconteceu que, no caso, a RRQ estava aí com problemas de conexão, o que eu acho válido, porque dentro do jogo se mostrou muitas vezes aí que a RRQ não estava fazendo lá aquela gameplay que a gente conhece. Ainda mais eu vejo porque, pô, já trabalhei, sem querer me gabar, mas, pô, MPL2 e Latam, eu literalmente vi cada rotação de cada um desses caras. E eles não estavam muito bem na partida, então dava pra mostrar que tinha algum problema, mas que não falava nada o que era, ainda mais que a produção não falava nada no meu ouvido, ainda mais agradeço, né? Que ninguém fala nada pra mim, eu tenho que ficar supondo coisas, né? Mas vamos lá. E vamos de... Ó, deixei dessa vez a logo da MPL pra ninguém me falar nada, hein? Ninguém tem que falar nada pra mim aqui, não. Deixa eu fazer aquela overlay, vou falar aqui no cantinho, né? Daquele jeitinho que vocês sabem. Não vou ligar pra arrumar a ação e vamos lá. Inicialmente, principais problemas. Vamos lá. Lembra do early game que é muito forte, porém é um early game forte que precisa de level. Então, inicialmente, o pessoal tentou fazer, né, o roubo, o Little Hair até causou um dano, etc. Mas as rotações são padrão. Então, sempre vai ter no ML a briga pela gotinha inicial, sempre vai ter o foco necessariamente para, né, quebrar um pouquinho do early game do pessoal de lá. Então, é normal, porque, como eu falei, o foco de early game da RRQ funciona com level. E eu tinha quebrado um pouquinho a cara porque eu esqueci que ia ser um bound na jungle. E eu tinha falado da marcha, etc. Mas, realmente, tipo assim, vamos voltar e falar certo do matchup. Que eu quis falar de qualquer jeito pelo matchup, pelo que eu pensava, mas. Tekashi e o Morker. Ai. O Morker vai literalmente fazer vida e vida e vida nesse jogo inteiro. E o papel inicial do Darth vai ser fazer a base dele, no caso de sustain, provavelmente trocar. Eu acho que ele devia fazer um machado de guerra, por conta das trocas prolongadas que provavelmente ele teria contra a marcha, no caso, e também para quebrar um pouquinho as pernas dela. Então, inicialmente, como você lidaria com um matchup específico desse? Seria na base do sustain, que você tem, os dois têm no caso, e os dois ficariam ignorantes a ponto disso. Até que de repente seus times chegariam para ajudar. Mas é aquilo, o Darth faz muito mais nessa composição da RRQ Akira no começo do que o Morgan, porque o Morgan precisa escalar fazendo sua itemização aí de vida. Tecnicamente ele faz aí sei lá quantos capacetes do guardião que ele quiser na vida dele, porque o jogo tá liberado, né? O jogo tá no beta ainda, parece, que pode fazer um monte de item e ninguém faz nada. Né? Ou então faz do Crepúsculo, faz daí mais sustain, etc. E depois ele se vira. Mas a ideia principal é essa. Aí depois eu tento falar melhor sobre isso. Mas enfim. O Morker consegue limpar o wave com mais facilidade, porque ele tem pressão, lembre-se disso, né? A segunda dele consegue quebrar um pouquinho do auto-ataque. Quebra muito, na realidade, o auto-ataque do Darth. E isso faz com que ele meio que perca um pouquinho da base do sustain dele, então ele precisa respeitar. Mas o pessoal fica de olho, tanto que dá pra ver até mesmo rotação deles. Eu, pelo mapa, consigo ver tudo. Lembra que eu digo pra vocês, olhem o mapa. O mapa é muito importante. Luiz se diverte, Little Hair também aparece. O pessoal dá meio que um conforto a mais pra Mia, no caso, então já é específico disso. O Seni aparece no final. XRD volta com flash. Então vamos lá. Já que inicialmente já dá pra ver mais ou menos uma rotação base. Por quê? Lembra que eu falei pra vocês olharem o mapa? Olha só. Depois que a marcha puxou tecnicamente a wave, a gente vê que ela foi fazer ali o escaravelho. O besouro? Acho que é o besouro. Besouro na realidade, desculpa. Faz o besouro. Só que a rotação provavelmente já é óbvia, porque se ele saiu daqui pra fazer algum campo, já que foi visto que o Baxia começou de baixo pra cima, né, o campo, então teoricamente ele vai estar na rota superior agora, né, que seria no caso a Gold, que é invertida no canto, então ela tá na Gold, tá na bot, né. E o Balmond, como também foi visto, ele acabou indo fazer o reverso, então ele vai se encontrar na região inferior. Nesse momento, os ganks mais próximos que podem acontecer são dois. Ou os dois vão pro mid, ou os dois vão pra lane mais próximo, que no caso do Baxia é a Gold, ou no caso do Balmond é a XP.
Nesse sentido, eles fizeram uma ótima rotação para quebrar um pouquinho do gold que teria a Masha, roubando um pouquinho da selva dele, o Balmond vai lá, e o Dareth também faz isso. E lá em cima, eles setam algo para proteção, porque o gank, no caso do Baxter, não é tão efetivo, mas o Kufra, por outro lado, tem aí a possibilidade de fazer isso. Porém, o Show já estava lá fazendo a marcação. Então, a partir do momento que o Show viu eles e deu a explicação pro time deles, olha lá, eles já foram avançar e começaram a dar porrada na Masha. E super normal, ela vai crescer, ela vai se adaptar, etc. Luiz faz uma ótima trade ali, literalmente não recebe dano algum. O Gusta dá uma estacadinha, padrão. E lá no mid começou a ter uma coisa estranha. Porque o Seigen já deu literalmente engage no cara. Com uma rotação dessa, o Seigen tem que tomar cuidado. Porque ele pode sofrer aí o gank. Que praticamente foi o que aconteceu. Teve que gastar o seu avançar. No meio, tinha que gastar o flash e o XRD. Isso aqui foi muito bonitinho de se ver, tá? Porque tecnicamente, pra vocês entenderem. O Seigen quis trabalhar no limite do herói dele. Ele deu muito dano e o combo foi muito bom no XRD. Quando o King apareceu, o XRD já força um flash. Por outro lado, o Saigen gastou o seu avançar, mas ainda estava bem. Mas lembrando que ele estava tomando um DPS muito bom por conta do emblema que estava o XRD, ok? Ele volta pra teamfight para ele causar um dano, que voltou o DPS dele. Só que aquilo, o Baxia ainda estava com a ultimate ativa. E aí foi no limite que ele acaba saindo correndo. Mas aí o Little Hair vai lá, gasta um flash, vai conseguir ali, no caso, dar um auto-ataque. E aí eles quebram, e aí a teamfight fica muito boa. Porém, lá na região inferior, o Dyroth, que não devia acontecer, era ter ficado forte. Porque inicialmente ele conseguiu fazer uma trade muito boa com a Masha. Qual é o benefício? Porque, como eu disse pra vocês, a Masha, ela só faz vida, praticamente. Só que o único problema dela depois é estacar a passiva dela para poder regenerar essa vida. E depois que ele tem essa janela de oportunidade, o Urdaroth acaba ficando muito agressivo. E a força dele para ele conseguir quebrar as pernas de alguém é muito alta, porque qualquer coisa é só ele pra cima e gastar um combo. Porque o combo dele volta rápido. Né? E o combo dele ainda tira muito a armadura do cara, ou seja, para ele conseguir dar mais dano no adversário, é ainda muito mais suave. Então, até aí, a Foral abre meio que um ok, porque lembrando, né, a força inicial da Foral são os carries, como eu disse pra vocês. Então é muito melhor eles darem vantagem pro XRD agora, e mesmo que o Morker acabe ali sendo eliminado logo no começo, para deixar pelo menos mais um do early game forte da RRQ, não são, tipo, todos. Tipo assim, não é muita. Tipo assim, a vantagem inicial de dar a satisfação de pelo menos o Zezão farmar bem melhor e o XRD ter vantagem no começo do jogo, só facilitam para que o late game deles cheguem mais rápido. Que aí é muito mais fácil para eles fazerem o que eles quiserem na partida. Então vamos lá. A Turtle Can, que eu não tô louco da cabeça. O pessoal já vai para lá. O Morker precisa pegar esse level 4, óbvio. Porque senão ele tomaria. No caso do Little Hair, louco da cabeça. Quis iniciar, né, sem o Jungling. Gasta o Regen, que não é legal. Né? A trade contra 3 é óbvio que ele vai ter que gastar regeneração. Mas ainda bem que ele tem uma passiva quebrada, né? E aqui eu comecei a achar muito estranho. Que detalhe. O Luiz foi da B. Mas o B dele tecnicamente seria rápido, né? Mas não teria porquê. E o Gusta já estava no meio para ir cobrar. Só que foi um estilo de rotação muito errado. Eu não vejo eles fazendo isso, normalmente, ainda mais o Luiz. E como a composição deles dita do early game, como eu já falei pra vocês muitas vezes, ainda mais porque eles teriam vantagem numérica, porque a Mia ainda tá na região superior e o Gusta tá chegando na Turtle, a RRQ devia ter botado pra ferrar tudo aqui, porque eles tinham esse poder. Ainda mais lembrando, lembra que eu falei, o Julian como mago de controle, o Luiz como possível pick-off, ainda mais o Tekashi que tem vantagem pra avançar, e o King também, que qualquer coisa só era dar duas ult nisso aqui, e isso aqui sumia. Lembrando, eles tinham, entendeu? Por isso que eu tô falando que algo tinha acontecido de errado. Né, para não entender mais ou menos o que estava acontecendo pelo estilo de jogo da RRQ. Mas enfim, eles ditaram a primeira Turtle, já é algo muito errado, como eu disse para vocês, não deveria ter acontecido, ainda mais pela função da RRQ, porque isso escala muito melhor, né? Tipo, tá ditando aí para deixar o early game ainda muito mais rápido, né? Muito mais fácil de se chegar para, no caso, tanto a Mia quanto para a Lunox. De certa forma, o Tekashi já conseguiu fazer tecnicamente um snowball na parte do jogo. Ele consegue fazer um proxy,
Nessa leitura do proxy, ele já vai provavelmente para a rota do meio, ele fica até esperando na moita. Ó, aqui em cima de mim, ó, tá? Tô olhando pro mapa. Eu olho sempre pro mapa, sempre pro mapa. Dois jogadores do Zezão. E aquilo. Como a gente faz para parar alguma coisa em cima do Zezão? Cara, o Zezão, no caso, é muito difícil depois que ele pegou o level 4. Só que aquilo, ele é um cara que tem level 4, mas não tem aí seu flash, né? Ou então seu avançar. Porque ele veio, no caso, de inspirar. É inspirar isso aí? Eu sempre fico louco da cabeça. Vou pegar aqui a minha colinha. A minha colinha aqui, que é sempre bom. Vou abrir o jogo. Eu acho que é inspirar isso aí, né? Avançar, no caso, eu acho que esse aí é inspirar, no caso, desculpem. Avançar normal e o inspirar que veio do Zezão. O inspirar é muito forte pra troca, mas o único problema é que o avançar te deixa aí fora de posição e no caso do Cloud é muito melhor do que fazer outra coisa, né? Tecnicamente. Mas vamos lá. O pessoal ainda dá segurança pra ele, o pessoal quer lutar, o Luiz meio que dá uns combos estranhos, ainda mais em cima do Theon, que não tem nada a ver. Mas eles pelo menos, tipo, estão tentando. Eu acho que ele tentou pelo menos chutar ele pra debaixo da torre, então seria algo válido, mas não deu. Deixa eu ver também. A rotação fica normal e é aquilo. A RRQ não parece que tá conseguindo jogar. E lá em cima até que é interessante, porque teve uma troca que foi muito louca da cabeça. Que até tá acontecendo agora, que foi isso. O Zezão, ele quase, tipo, foi eliminado. Só que o Gusta acabou tendo, né, uma noção, provavelmente, que tinha alguém ali e ele não quis entrar. E era aquilo que a RQ começou a dominar um pouquinho melhor do early game do jogo. Que era aquilo que eu falei pra vocês, que literalmente são duas ultimates e essas duas ultimates ditam muito, né, sobre o que eles querem fazer dentro do jogo. Então eles podiam invadir muito bem, eles poderiam roubar qualquer tipo de buff, garantir qualquer tipo de objetivo, e eles não podiam ser parados absolutamente por nada, porque o foco deles era total e completo, né, para agressividade, para função de guerreiro, tecnicamente. O Zezão sempre esperto, já sabia aí mais ou menos da ideia do Luiz. O Luiz, obviamente, também jogou bem também no passinho, né? O Little Hero acabou perdendo ali, mas tudo bem. E aquilo, né? E aí começou a vir uma troca. E o Zezão, cara, aqui já tava dizendo muita coisa que o Zezão tava forte. O Zezão aqui já tava muito bom. E detalhe, né? O Gusto acaba tomando um pouquinho de pressão sobre a Mia, porque a Mia tem aqui, ó. Vocês percebem que ele não toma dano da ultimate? A ultimate dela é muito forte por conta disso também. E lá embaixo, os caras já facilitaram um pouco mais da vida da Masha. Que foi aí entregar um abate pra ela, fazer com que o Tekashi perca XP, e aí o pessoal vai macetar ali na Gold Energy. Não? Ah, não, a Masha tá sem a passiva no caso, mas o pessoal pelo menos deveria ter uma ideia. Ah, sim, agora sim. Que seria aí macetar essa Gold Energy, porque ela teria muita velocidade de ataque, e seria fácil pra ela depois só apertar uma passiva aí e regenerar a vida dela. Enfim, foi o que aconteceu. Aqui foi um erro clássico, né? Olha isso aqui. Olhem isso aqui de novo. Eu vou deixar vocês aqui pra explicar, tá? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Pelo tempo de recarga aqui, ó. Vou falar pra vocês. Caçar. Cara, o Caçar tá muito nesse jogo. Então, tipo assim, pra garantir um buff desse, não seria pra tanto. Saca? Ainda mais porque você sabia, né, tecnicamente, já que a Turtle havia sido feita, ia ser disputa por... Não tinha disputa por Caçar aqui. Saca? Não deveria ter. Mas enfim. A luta se iniciou. O pessoal já sabe, o Julian também sabe. O Kufra tá no flanco. Muito interessante. A luta inicia, o Luiz acaba sendo pego fora de posição. Tem aí o XRD, que chegou mais rápido porque era perto da jungle dele, obviamente. E eles conseguem aí a eliminação. Tekashi, no caso, tinha ido lá fazer um farm. Eu acho, se não me engano. Mas era aquilo. Cada vez as coisas iam se estranhando um pouco mais pro time da RRQ e o tempo era inimigo deles. Então já tínhamos chegado aí nos 5 minutos de jogo. A gente pode até ver sobre itemização. E era aquilo, ó. A gente vê agora, ó. RQ Akira tem 15.3k de gold contra 14.5 da equipe da RRQ. São 1000 de diferença. O Morker tinha sido solado na lane. E ele perdeu gold e experiência por conta disso. Então a diferença dele no caso era a seguinte, ó. Tekashi, 3.500 de gold. Ele tava com 3.100. 4.300 de XP. Lembra que eles estão no XP, só que ele tem 5.200. Então level 8 contra level 7. Ok? Padrão. Já na base do mid, lembra que deu uma segurança a mais? Lembra que o Segen acabou morrendo e tal? Muita coisa também mudou e disso foi dita, né, durante o jogo por conta disso. Vou fechar meu jogo aqui que eu não tô precisando mais dele. Vamos lá. 3.000 de gold
4.400 de XP, 2.600 de Gold e 3.700 de XP. Vocês notam que já logo no começo do jogo é uma situação que não deveria existir para carries, como no caso o XRD, né, com essa Lunox. Mas a coisa que eu quero mais ver aqui, ó. Gold, 3.320 do Zezão e 4.100 contra 3.800 e 4.400. Detalhe, o Gusta foi o cara que mais saiu da rota dele, entre aspas, né? Tipo, pra tentar ajudar o time dele. E ele não foi punido pelo Zezão, que de certa forma não conseguiu nem avançar a rota dele. Porque o Gusta, querendo ou não, ele tem mais facilidade de dar clear wave com a ultimate e descer, que ele ainda vai ter ultimate de novo, do que a Mia, que só tem um estilo de passiva e combo de habilidade. Ok? Foco. Mas ainda assim o jogo estava sendo dito, né? Tá bem ditado o jogo, tá bem interessante. E situacional. Lá o Gusta agora faz mais uma vez o clear. O pessoal da For All ainda assim foca muito nessa região da XP. O King direto tá tentando tirar alguma coisa do mid, só que o mid é muito safe. Tekashi faz um avanço para conseguir quebrar um pouquinho dos buffs adversários. E aí vem uma luta. E mais uma vez, luta sendo focada em lugar que não devia, e é muito estranho a For All querer aceitar. Porque geralmente você tem que aceitar o que tá acontecendo. Pela composição da RRQ, tipo assim, se os caras querem roubar teu buff, ao menos que você tenha aí vantagem numérica sobre os adversários, você vai ter que deixar isso aqui acontecer. Porque olha só o combo do Tekashi. Ó, o Tekashi já tá ali, ó, batendo. Quando a barra dele fica vermelha, você falou, ferrou. Tá vendo essas duas barras? Ferrou. Tá vendo que ele gastou uma barra? O Tenho tá morto. Ele gastou um combo, tirou a armadura, teve uma ultimate, teve duas ultimates pra finalizar. Tekashi ainda assim foi cobrado, obviamente, mas o Mork ele gastou uma barra de vida. E aí veio, não entendi porquê, o XRD pensando que nada ia acontecer, gastando o dash dele pra dar dano. E aí ele tomou um combo do Seigen e sumiu. E o Mork ele ainda saiu vivo, mas ele tipo cobrou um, então ele tá achando bem. Só que lá em cima uma coisa muito louca aconteceu. Tava rolando lá em cima uma teamfight de 2 contra 2. E tipo assim, o Kufra tava parado na moita há muito tempo, mas só que eles não sabiam. Então a Forol jogou muito bem. Porque o Kufra lá em cima tava na moita, eles não sabiam dito, não tinha visão. O Gusta tentou uma eliminação, tecnicamente, né? Tipo, tentou forçar um abate, só que o Kufra apareceu no momento. Eles acabaram burstando o Gusta, e depois a Mia fez isso aí, ó. Tascou a porrada no Luiz. E isso fez com que ele tivesse a pressão toda, né? E eles teriam que derrubar essa torre de qualquer jeito. Então, foi a eliminação, a vantagem de Gold ainda está aberta para RRQ e está muito melhor, só que aquilo, toda a construção de dano estava indo para Mia, o Zezão. E o Zezão não é um cara aí que está jogando ruim, não. É um cara bom de Gold Laner também. E na vantagem ele acaba se sobressaindo. O que é bom, é ótimo, na realidade. Enfim, replay, mais uma vez. Gasta um caçar para poder fugir, só que é aquilo, né? Gasta um caçar, são 30 segundos de caçar a 10 segundos de turtle. Quem será que faz o quê? Só que é aquilo, né? O pessoal gastou ali, entre aspas, alguma coisa, né? Pensou que ia gastar alguma coisa, gastou o CDR, e aí veio o Kufra do Little Hair, que, cara... Vamos achar um tempo, vai. Quanto tempo vocês acham que o Gusta teria que ter de reação pra isso aqui? Ó, já apareceu. Deu um auto-ataque. Deu mais um. Só que ele tomou dano e ele deu... O preocupante é isso, ele conseguiu dar o Dexter. Só que ele não conseguiu trocar. E aí vocês viram, praticamente a iniciação, o Seigen tentou ajudar ainda pra fazer uma cobrança, o Baonde faz a mesma coisa, ele consegue quebrar a cabeça do Zezão, só que aquilo, tipo, é só. É só isso. Eles conseguem cobrar um jogador contra dois, ainda tentam cobrar mais um, no caso, que é o XRD, só que o Tail foi muito inteligente, que ele já tava no formato da bolinha, no caso, como vocês viram. Tá vendo? Não conseguiu pegar um, fez o flash, e na hora que o Show ia fazer a segunda ult dele, ele parou no meio do caminho porque tinha um controle de grupo do Tail ali. Então o Caçaro praticamente já tinha sido utilizado dos dois lados nesse momento, porque o King precisou usar para fazer a troca. E aí não tinha Caçaro de nenhum dos dois lados, ninguém fez a Turtle inicialmente. E aí era só pelo menos tentar limpar uma wave, cobrar um pouquinho dos adversários e ainda tentar. Mas como vocês podem ver, o Taeyon tá level 9 nesse momento de jogo. E o King tá 11, tá 2 levels na frente. Porque eles podem fazer isso. É o papel deles. E aí o XRD já gasta sua ultimate ali, o pessoal vai querer fazer a Turtle. O Gusta, como eu disse pra vocês, é um carry muito focado em teamfight. Porém, não é caçar, tá? Vejam isso aqui. Vejam isso. Ambos com caçar, ok? E aqui. Algum caçar foi utilizado. E foi o caçar do King.
e por 600 de vida não conseguiu a eliminação da Turtle. E detalhe, tá? O Taeyon tinha caçado, mas ele não usou. O que eu achei bem estranho. Mas é aquilo. Isso aqui praticamente mostrava por que a RRQ Akira era superior. Pelo confronto em time, em lutas, tudo deles, o foco, tudo que estava disposta a composição deles a fazer. E era isso. E tipo, não tinha porquê, saca? Não teria como eles quererem ajudar. O Zezão no máximo vai fazer o vermelho ali, que eu lembro que ele tinha que tentar fazer alguma coisa pelo menos, mas ele não vai conseguir. A Masha vai continuar no split, porque é a função dela, ela não tem que sair de lá. E ela também não acompanha o Darth quando foi pra lane. E foi uma teamfight muito bonita, cara. Só um problema é que a RK não conseguiu pegar a Turtle, mas ainda assim eles ganharam 4 eliminações, então eles já estavam muito à frente no Gold, e aí abriram um pouco mais no caso de vantagem. Então, já foi ok. E aí limpeza, né? Eles foram querer, acho que, tretar a T2 na realidade. E aí o Mortar foi, tipo assim, o Gusta saiu com 1 de vida. Foi muito triste isso aqui pro Mortar. Ele acabou sendo cobrado, se não me engano. Não, ele saiu com vivo. Mas ainda assim, né? O Mortar, tipo assim, ele queria muito aquela kill, só que ele não conseguiu. O Luiz com pouquíssima vida vai ser cobrado. Não tem nem o que fazer. Por dito isso, a RQ abre 2 torres de impressão disso. Tipo assim, só foi uma eliminação do Luiz, que tipo, ele entregou, mas tudo bem, não tem problema. Porque a RQ conseguiu punir eles e cobrar. Então ficou tipo 8-8 em abates, mas eles já abriram, tipo, 3.000 de diferença de gold, tipo, 2.700. Não, 2.300 na realidade, desculpa. Mas ainda assim, são praticamente. É muito gold, né? Comparado ao que eles já estavam no começo. E eles estavam cada vez mais rodando o mapa. Então foram 4 torres a 1, né, das diferenças de time. Tô falando, viu? Tô falando. Deixa eu ver. Itemização do King completamente focada em tanque. Ok. Só que aquilo, o King não tem controle de grupo. Ele não tem uma força praticamente, ele só tem no máximo uma lentidão. E ele pode ser parado com facilidade também. Então, a única diferença, né, dos soldados querendo fazer tanque. Mas talvez se ele tivesse um itemzinho a mais de dano, acho que talvez ele rodava um pouquinho melhor o jogo. Mas enfim, próximo objetivo, 20 segundos, a gente sabe, né? O primeiro Lorde, o Lorde é tranquilo. E o Luiz, a gente vê um posicionamento dele muito bom. Porque olha o Luiz onde tá. Porque alguém vai ter que checar aquela moita. O Luiz queria parar, obviamente, o engage. O Zezão podia ser pego fora de posição se alguém não tivesse feito aquela moita pra ele. E aí a RQ tá afim de pelo menos tirar um pick-off. Ou garantir pelo menos porque vai ter ali 2 segundos. Eles sabem que tem uma marcha puxando rota da XP, da Gold no caso, e tem uma Mia na XP, fazendo Gold também. E aí vem a velocidade que eles fazem esse Lorde. Só precisou de um ultimate, que era do Balnod. O Seigen volta rápido, como a gente conhece, que são as suas habilidades aprimoradas. E aí eles conseguem sim ficar tranquilos no jogo e o primeiro Lorde deles. E aí é só eles ditarem o jogo de alguma forma. Só que aquilo, vocês veem que agora nessa medida de game de 9 minutos, 10 minutos, já temos aí um Zezão com um potencial de 2 ou 3 itens, que já é bom. Temos aí uma situação de tanque muito boa para eles também. E aí vem aquela ideia de luta, que não devia acontecer. Ainda mais em luta em lugar fechado. Porque olha só. Lutas em locais fechados ditam muito para quem tem uma frontline boa. E o Little Hair fez uma ótima iniciação. E aí a iniciação deles compra muita coisa. Por quê? Vamos contar quantos controles de grupo tem a equipe da Foral, né? Para deixar pelo menos o cara parado por um tempo. Temos o Little Hair com a primeira e a Ultimate, e temos a segunda do Zezão. Aí para dar dano tem o Zezão, tem o XRD, etc. O Morker não conta, mas ainda assim se fosse falar algo seria uma lentidão, né? Mas aí lentidão a gente também teria o Baxia, etc. Fora a roda do Baxia também, que também conta como controle de grupo para deixar o cara meio que, né, suspeito por um tempo. Ok? E aí a teamfight é muito boa. Por quê? Porque eles praticamente tiram o Luiz de qualquer jeito. Eles literalmente bustam ele. Tipo, não tem nem dó. O Seng, no caso, tem que entrar e sair. O Gusta, a gente vê ele agora, que literalmente toma uma roda. E aí ele toma um controle de grupo e não consegue voltar. A teamfight dita muito pra eles por conta disso. E aí a teamfight obviamente separa e tal, mas realmente não foi uma das melhores coisas que aconteceram pra RRQ. Lutas em lugar fechado contra a teamfight desse jeito foi a coisa que mais ditou para o primeiro encaminhamento da luta da equipe da Foral para ganhar o jogo. Então, olhem comigo. Vamos deixar em câmera lenta porque é melhor de visualizar. Nesse momento de jogo, é simples. Eles têm visão do Gusta lá em cima, que ele tá fazendo o quê? Limpando a wave. Só que a diferença é que a Mia já tá aqui embaixo. Então eles já têm muito mais foco para conseguir boostar alguém ou então ganhar essa fight porque eles têm um carry cedo. Eles têm um a mais. Daí o Luiz praticamente gasta um combo, ele vai poder fugir, porque ele tem a segunda resetada. Só que o Little Hair já estava prevendo isso. Então ele foi para cima, não conseguiu pegar o Bound, conseguiu gastar um combo inteiro nele. O Seigen gasta a terceira com Ultimate,
Ele pula até que consegue, tipo assim, dar um desengage, mas fora isso o XRD já tava com muito dano em cima dele. Tem todo um foco, e aí sim que o Gusta aparecia. Vocês veem que antes até mesmo do engage acontecer, o Gusta tava por cima. Olha isso aqui, ó. O Gusta já deu o Dexter. E aí ele dá o vento da natureza. Quando ele ultar ou fazer o que ele queria, ele tomou uma roda na cara. E aí foi combo atrás de combo. O Little Hair usa a Benção pra ganhar dar move speed pro seu time, ainda mais pra ele chegar onde ele queria. Lá do outro lado, na direita, o Seigen e o Tekashi com uma disputa imbatível, praticamente, em todas as questões de dano que eles queriam. Mas até aí, a luta já foi ótima. E ficou melhor ainda depois que eles eliminaram o King. E aí foram praticamente dois caras assim. E aí a RRQ, que tinha o efeito do early game, acabou perdendo essa vantagem, porque o Lorde que eles fizeram literalmente não fez nada. Nada. O Lorde. Olha, vocês podem ver o Lorde. Não tem mais T2 ali. E ele também não é o Lorde do T. Então, até se ele fosse ainda o Lorde do T e ainda tentasse chegar na T3, ele nem chegaria, porque a Wave ainda estaria ali. Então, foi estranho. A RQ devia ter puxado pelo menos um pouquinho mais de Wave, provavelmente, né, na ideia base, né? Pra depois tentar essa luta. Mas não aconteceu. A luta foi essa, foi muito foco, muita força. O pessoal conseguiu, mais uma vez, quebrar a rota do meio. O Luiz não tipo, voltou pra. Ah, não foi o Seigen, na realidade, desculpa, pensei que tinha sido o Luiz. O Luiz, no caso, conseguiu dar engage e voltar, só que o Seigen acabou sendo pego e aí quebraram praticamente o efeito dele. Zezão abusado, né? Querendo roubar a seu adversário, síndrome de Deus, não devia, né? Mas ele estava muito forte no jogo, então já ditava muita coisa, obviamente. Daí aquele momento, né? O jogo acaba esfriando um pouquinho até que realmente pegue aquele conceito de Lorde no jogo. Então aí variava mais de rotação. Então aquilo, né? Por muitas vezes até tentaram dar pick-off, a equipe da RRQ. Só que aquilo, né? Tipo, o tanque não vale muito a pena vocês quererem quebrar a cara de um tanque aqui. Né? Porque o tanque não digita muita coisa. E o Gusta, querendo ou não, ele tava com uma itemização que até limpava o Cloud. O Cloud até limpava, no caso, o Baxia. Só que ele precisava de um pouco mais de tempo. Vocês veem que à medida do tempo, ele consegue, sim, quebrar um pouquinho das defesas e tal, porque ele tinha, no caso, a caçadora. E a caçadora, com um efeito de contato, tira aí dano baseado na vida do seu adversário. Enfim. Daí foram 40 segundos de jogo, etc. O pessoal da RRQ já setou o objetivo, então eles já tinham ali toda essa diferença. O Seigen, no caso, ficava entre a moita, mas ele conseguia fazer o clear e sair fora. E era aquilo. Essa daqui era uma das fights para ditar um pouquinho mais do caminho do jogo. Se fosse a RRQ aqui, eles mostravam um pouquinho mais de dominância, mas se fosse a Foral, eles mostravam mais tempo de jogo e mais daí, no caso, de dano. Então, o Luiz. Vejam isso. Ninguém esperava na moita. O Zezão, muito aqui no cálculo, tá? Então o XRD ali também tentou aparecer, mas depois ele acabou buscando um pouco, então foi aquilo. Tinha um Daroth que puxou a wave segundos atrás, ok? Lembre-se disso, ó. Segundos atrás, o Daroth tá lá em cima na XP, ele foca aquela wave, tinha acabado de fazer o Zezão agarra de raça, então ele tinha sustain. Ele foca a wave e desce. A marcha demora um pouco pra fazer isso, esperando a rotação no caso, porque todo mundo tava sumido, então ela não podia dar cara. O Theon já inicia. O Luiz quase dá uma bica no Zezão, mas o XRD é ótimo nessa questão também. Dá um flash pra se reposicionar, o que é ótimo pra ele no caso. O Gusta quase foi pego. O Little Hair consegue engage dois jogadores, mas é aquilo, precisa de proteção a backline. Lembre-se disso. Lembre-se sempre lembre-se disso. A backline precisa de proteção. Se não tiver uma backline com proteção, a sua teamfight não roda. Porque, querendo ou não, foi sim muito bom o engage, isso aqui. Só que o Little Hair da engage e ainda viu. Ele viu, no caso, o show aparecer. Porque dá pra ver o show aparecer com todos os efeitos de grupo. E ele quis dar o quê? Essa pressão. Se no caso o Little Hair tivesse focado inicialmente o Luiz na backline, essa teamfight não teria tanto problema inicial. E parem pra pensar comigo. O Baxter, no caso, já tinha gastado ultimate. Eles focavam em cima e isolavam o alvo em pressão, porque vocês só precisavam de tempo e controle de grupo para poder limpar o adversário. No caso, o Little Hair acabou fazendo muita pressão, perdeu. O XRD tinha que gastar flash para poder se posicionar. O King apareceu para tentar fazer um combo todo ali para destruir o jogador. Depois apareceu, no caso, o Daroth, que a gente já sabe, né? O Daroth simplesmente dá um combo e passa. E aí a luta começou a tendências para a equipe. Por quê? Porque eles gastaram muito efeito. Ó. Tinham gastado já um controle de grupo no Little Hair. Gastaram duas ultimates no Little Hair. E o que eles tinham agora para backline? Praticamente nada. O Tekashi, no caso, consegue fazer uma limpeza muito boa. Né? Tipo, ele consegue quebrar o cara. Mas é aquilo, o Zezão, cara. O Zezão só bateu parado, irmão. O Zezão só precisou bater parado, praticamente, porque ele tinha sustain. Mas ainda assim o Tekashi perdeu o Imortal. O Morker ainda assim
sobreviveu por muito tempo. E o Zezão até pensei que ele ia fazer. Eu juro pra vocês, eu pensei que o Zezão ia fazer uma brincadeira aqui. Porque querendo ou não, quando essa ultimate caiu, ele podia ter só aparecido e tentado lutar aí, tipo, limpado um pouquinho do Gusta, talvez. E aí o Teion junto com ele já faria um estrago. Mas aqui já ditava muita coisa, como eu já falei pra vocês. Tipo, mano, isso aqui já era a cara da RRQ ganhar o jogo. Então não tinha por que a RRQ, né, vocês falarem que o jogo, etc, né, poderia ser saída entregue ou qualquer outra que acontecia. Mas no early game, que foi realmente um dos principais problemas da RRQ no caso, por causa dos problemas de conexão, como havia dito o Cabral, muito do jogo acabou, né, tipo, se estendendo, mas realmente não que isso ditaria um pouquinho da ideia porque a RRQ perdeu o jogo. Mas ok, vamos lá. O pessoal foi fazer direto o objetivo principal. O Baxia tem mobilidade, então ele só voltou base e foi pra lá direto. Daí ele tentou ali, deu uma driblada no Luiz, etc. Só que aquilo, né? Ele acabou sendo boostado. E detalhe, o King tomou controle de grupo. King tomou a segunda do Lorde, entendeu? Ele tomou ali e foi cutucado. Só que nisso aí, ainda bem que o T1 acabou, né? Desviando de tudo, etc. Porque no final quem ficou com o Lorde foi o Gusta. Isso aqui podia ter dado muito bom pra Forol. Tipo assim, foi mais porque eu acho que o King tomou controle de grupo do Bax, tipo, a roda dele e tal, e depois tomou o Kinok do Lorde. E lembrando, né, tipo, quando você tá tomando o controle de grupo, meio que é difícil, porque você não consegue gastar o seu caçar. Ainda mais quando o Lorde faz isso. Então é, tipo, de propósito que o Lorde faz esse tipo de coisa. Então por isso que posicionamento é muito bom e precisa existir o posicionamento quando você for enfrentar um Lorde. Dessa vez, as lanes estão sendo puxadas. Dessa vez, tá tipo tudo mais tranquilo, mais favorável, no caso, pra RRQ Akira. Então é só questão do Lorde andar pra frente e quebrar alguma coisa. Só que eles precisam mostrar mais respeito quanto a isso. Porque o time da Foral limpa a Lorde com uma facilidade também. Lembra que o foco individual deles é muito bom? Que eles só precisavam de um tempinho? Então é só questão da Mia e do XRD ali no caso, né? A Mia, no caso do Zezão, é o XRD com a Lunox. Dariam alguns ataques básicos. E olha só. O Lorde deu T na torre, mas limpou. Eles limparam. Vamos ver quanto tempo. Vamos ver quanto tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. 6 segundos e meio foi o tempo necessário para eles conseguirem limpar um Lorde. Ok? Os dois ainda, tá? Só tem o XRD e o Zezão batendo. E aqui foi simples. O Morker, ele quis, tipo, segurar essa torre sem necessidade. Não tinha por que ele querer segurar uma torre dessa. Essa torre podia cair. Foi literalmente uma torre por nada. Saca? Deveria ser. Mas no final foi uma torre e uma eliminação por uma coisa, tipo, tão boba assim, saca? E aí veio, no caso, o Little Hair, e mais uma vez, pegando o Luiz fora de posição, tipo, muito bem jogado na realidade. O Luiz até bem, cara. Eu gosto como o Luiz fica brincando desse jeito. Dando uma devaguinho. Mas ele aí, no caso, e aquilo, tipo, tava muito louco em iniciação. Tipo, ele não parava. Ele só, o Little Hair só faz, tipo assim, só sabe fazer uma coisa, uma função. Quero lutar. E a luta dele foi simples, gastou flash por flash, o Taion quase foi eliminado, o Gusta praticamente querendo limpar a cabeça de todos os jogadores, o King acabou não sendo tão rápido quanto esperado, né? Mas ele também, tipo, fez a função dele principal. Eles acabaram gastando de novo muitos recursos, né? Mas eles acabaram, tipo, quebrando a T3, o que foi ótimo pra eles, né? Lembrando, eles acabaram destruindo a torre. E o jogo tava começando a se ditar um pouco melhor ainda mais. Mais e mais, mostrando a superioridade. Por que que a RRQ em time trabalha muito melhor do que no caso da Foral, que não tava indo tão bem. Mas eles estavam jogando e dando até mesmo, né, tipo, embate contra a RRQ. Enfim. Outra coisa interessante a ser citada. Gosto de itemização. Mas outra coisa interessantíssima a ser citada nesse momento desse partida, né, no caso. Vocês perceberam como, no caso, né, tipo, essa diferença, né, do Little Hair toda hora querer startar, tal, pegar o pessoal fora de posição e tal, dita muito da partida. Por quê? Porque, querendo ou não, uma situação dessa aqui, óbvio que alguém precisava fazer alguma coisa. Deixa eu voltar mais um pouco aqui pra vocês entenderem. Óbvio que eles não podiam deixar a T3 cair de qualquer jeito, não, mas porque era aquela questão dos Super Minions, né? Não tem um Clear Wave tão forte. Mas o Little Hair tava muito, muito louco da cabeça. E foi uma pena eles não terem matado o Luiz. E daqui, só foi ditado muita coisa. A teamfight, tipo, área deles tava muito forte. Mas a fight back da equipe da Foral tava ainda melhor. Então era tipo assim, era ir pra frente, gastar recurso e recuar.
praticamente o que a ideia do Little Hair fez, mas o Tail acabou sendo praticamente cobrado, né, pela vida que ele acabou perdendo. Então a ideia inicial era muito boa. Se ele startasse, não gastasse tantos recursos deles e voltasse rápido, era uma coisa, e fazia o pessoal gastar muita coisa do outro lado. Se a Foral iniciasse uma teamfight, não gastasse tantos recursos, fizesse pelo menos alguma coisa da RQ ser gasta, tipo, exemplo, o flash do Luiz, que é muito importante, eles estavam ganhando já nessa teamfight. Porque eles só precisam tirar recursos que não e que impossibilitem o time da RRQ de querer quebrar um pouquinho da composição da Foral. Exemplo do show com flash fazer um invertido, né, como vocês gostam de falar. No caso de fazer, de repente, uma ultimate, né, eles perderam uma ultimate pra, tipo, a próxima teamfight que eles estão fazer no tempo rápido, óbvio, né, de estar um pouco mais do jogo. Mas é aquilo, né? E aí foi aquilo que eu vi, praticamente. Quase a itemização fechada aqui, no caso da Lunox, só faltou mais um item. E aqui o Zezão já estava literalmente pronto pra guerra. Já estava level 15, tinha um Inspirar e ele já estava com 6 itens. Por mim, ele ainda podia, tipo assim, vender essa bota aqui. Se ele tivesse muito confiante, ele vendia essa bota e comprava mais um item de dano aí pra ele que ele quisesse. Talvez até um vento da natureza. Né? Tipo, só pra tipo, bater mais tempo parado. Porque bater parado é legal. Algumas vezes. Mas quando você tá muito forte, ninguém pode parar. Uf. Vamos lá. O jogo literalmente estendeu. Foi pra ir pros seus 20 segundos pro próximo Lorde. Lorde dos 16. Já é o evoluído? O Lorde é 18 minutos. Ah, não, é 16, não é 16. Daí vocês vão ver daqui a pouco, blá blá blá. Deixa eu ver. Aqui foi uma coisa muito boa também. Era muito pro Luiz ter tomado uma aqui. Mas eu acho que ele já tava com noção, saca? Tipo, ele já viu o pessoal, então ele já saiu fora. Se o Luiz tivesse tomado aqui, era um GG mais rápido ainda pra equipe da Foral. Porque eles fariam o objetivo, obviamente, né? Fariam lógico com mais facilidade. E aí, eles finalizariam o jogo. Só que isso não aconteceu. A gente vê que o Luiz sempre tá, né, avançando, ele tá com a Athena, já tá com o Imortal também. E aquilo, eles pegaram o Taeyon com. Tipo assim, o Taeyon começou a pular muro. Tá vendo que eles começam a fazer a rodinha dele? E era aquilo, né? Tipo, literalmente o Balmond, o King e o Tekashi viram ele fora de posição e quiseram buscar ele. Só que aquilo, eles gastaram dois recursos muito importantes com duas ultimates pra tirar o Taeyon, que tava com o Imortal. Então ele voltou no final. E aí o Morker, a gente já vê, tipo, a coisa mais engraçada que vocês vão ver hoje, tá? O Morker simplesmente ignora geral. Assim, olha o Morker onde tá. Tomou o controle de grupo, o aliado morreu, ele passou pelo King e pelo Luiz e foi direto lá no Gusta. Querer cobrar ele. E no final, os finais vocês já sabem. Foi muito lindo de ver uma iniciação dessa, do caso do Little Hair. Vocês percebem que ele vai lá em cima dos dois jogadores, né? Em cima do Seigen e do Tekashi. Consegue jogar os dois pra parede. O Zezão literalmente bate livre, junto com o XRD. O Gusta até tenta voltar, mas não tem muito o que ele fazer. Né? Ele acabou simplesmente andando pra frente. Eu acho que até porque um desses motivos também, porque um erro de posicionamento dele não é do Gusta. Por isso que eu acho que a internet dele também já tava meio louca da cabeça. Daí o Zezão simplesmente bate nesse Lorde. Ele faz literalmente o que ele quiser. Né? O Luiz do Tekashi ainda assim nem tem como. Tipo, o Zezão ainda assim, ó lá. Toma todo o dano, depois o Zezão vai lá, dá até um ultimate pra chegar mais rápido no King, limpa ele, XRD faz a limpeza em cima do Luiz, e aí eles só partem pra cima, partem pro abraço. Jogo finalizado por eles. Foi quase aqui, tá? Que o Gusto ainda quase, né, quebram a cabeça de todo mundo ali, o Gusto no combo dele. Mas o Lorde já tava chegando, então eles bateram, e aí foi, tipo, isso o que deu em compensação para que o time inteiro da Foral ganhasse o jogo em cima da RRQ. E um jogo muito bom. Foi um jogo bom de assistir. Mas a gente sabe que realmente não é do estilo da RRQ cometer aqueles erros iniciais, ainda mais alguns de posicionamento. Mas o tipo assim, querendo ou não, se o jogo se estendesse realmente e tivesse tudo bem com a RRQ ainda mostrou muita dominância que eles conseguiam quebrar a teamfight e lutar contra isso aqui. Porque lembrando, o Little Hair tava com erros de posicionamento, daí não sabia muitos erros de função dele, que era literalmente proteção pro seu time, não só iniciação. O Theon, no caso, tava fazendo o trabalho dele, que era literalmente, né, tancar pro seu time. O XRD tinha suas formas de escape e tal, mas era aquilo, né? Falei muito da marcha, mas eu ainda falo e recomendo que seria muito melhor se tivesse aí uma linha de frente muito melhor do que uma marcha. Minha opinião, né? Porque um Thanos com vingança faz muito mais uma teamfight do que uma marcha que só anda pra frente. Dito isso, ok. Alguma build interessante que eu não tinha visto? Deixa eu ver. Crepúsculo normal, nananana. Isso aqui é legal, tá?
Pluma? Ou As da Rainha? Não, As da Rainha é outra, pô. Eu tô numa dificuldade isso aqui. É Fênix? Não. Tô falando besteira, não tô? Mas enfim, isso aqui é um item defensivo de AP muito forte. Ele dá dano e baseado na quantidade, na porcentagem do seu dano mágico, ele te dá um escudo. E esse escudo é muito forte, inclusive, tá? E aí também é uma das formas protetivas dele de chegar nesse mid-late game. E também dá dano. Então é bom, tipo assim, dá mais dano por como você monta ele, né? Não, 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 não. Como eu tinha dito pra vocês, né? Podia ter tirado essa bota talvez aqui pra fazer outra coisa. Ou então nessa garra de raça podia ter feito um vento da natureza, mas a gente sabe que garra de raça também dá um dano legal. A equipe TR aqui, a gente viu ele com um dano, mas isso aqui ajuda na mobilidade dele no castelo na ult. O que mais? Pluma na pena ou pluma nas mãos do Segen também é legal, porque dá dano. Tanque, 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 tanque. A gente até hoje tá descobrindo que item é esse aqui, mas eu acho que é outra. É um item. A gente já mais ou menos tem ideia do que é, mas a gente sempre esquece. E ataque de caça foi 1, 2, 3. Praticamente 3 itens na Montecache, porque ele tava tentando ditar um pouco do jogo com a questão de dano físico, né? Que tava faltando um pouco. Porque o Bound fez dano. É full tanque na realidade, então é isso. Mas aquilo, praticamente esse foi o jogo. Minhas considerações finais. Foi muito bem jogado pela equipe da Foral, independente do que aconteceu. A gente viu, eu mostrei pra vocês na realidade muitas coisas que fariam com que a RRQ ganhasse esse jogo mesmo com uma composição muito superior ao estilo de late game, ok? Mas que acabou não acontecendo por causa daqueles erros de conexão que acontecem. E é normal a gente viver no Brasil, que literalmente tem o pior serviço de internet, né, dentre os outros lugares. A gente literalmente está do lado dos Estados Unidos, que é tipo uma das referências, um lugar de referência também, e a gente não tem acesso dedicado à internet. Tanto que o pessoal já deve estar no 8G lá fora e a gente ainda está entrando no 5G, entendeu? Então, vocês estão entendendo mais ou menos como é que funciona. Ainda mais como o pessoal joga no mobile, a gente tem que lidar muito com Wi-Fi. E o Wi-Fi muitas vezes não funciona. O Wi-Fi é horrível. Se o pessoal tivesse Ethernet para celular, seria muito melhor. Então, considerações finais. Ah, eu tô com a câmera em cima da item build aqui, né? Aqui, pronto. Acho que aqui não tem problema. Então, vocês viram, né? Enfim, como eu tinha citado no Gusto aqui, do Zezão no caso, seria a garra de raça e a bota, né? Que ele podia ter tirado, talvez feito outra coisa. E é isso. Acho que também já falei demais, né? Vocês sabem que eu falo muito. E esse foi um dos segundos jogos polêmicos que nós tivemos aqui, pelo menos do nosso Brasil. E o primeiro, no caso, foi polêmico também, que foi no caso da Ômega contra a Zeus, por conta daqueles três heróis que eles pegaram. Tipo, eles pegaram o Thamus, a Valentina e... Qual foi a terceira? Não, a Kai foi volta do outro lado, né? Então, foi a Kai volta do outro lado, aí foi o Thamus e o Faramis. Então, foi o Thamus, a Valentina e o Faramis que eles pegaram e, tipo, eles deram funções meio estranhas, mas, enfim. A gente também, quem não viu, tinha até análise do jogo passado. Galerinha, tamo junto, muito obrigado a vocês que assistiram. Eu vou agora dar uma finalizada e vou estudar um pouco mais sobre outras coisas, tá bom? Tamo junto.